Alexandre de Moraes absolve Jean Brito da Silva, mais uma vítima de centenas de vítimas do 8 de janeiro. Da prisão, a soltura de Jean, mediante tornozeleira eletrônica, ganha contornos cruéis quando a história do jovem de 28 anos vem a público. Ele é catador de material reciclável e comprovadamente autista com deficiência intelectual moderada. A defesa apresentou ao STF seguidos laudos médicos atestando a condição de Jean, mas ele permanecia preso na Papuda. Foram 6 meses de solidão, incerteza e sofrimento. Somente em fevereiro de 2024, a PGR manifestou-se favorável à sua absolvição. Mas a decisão final só veio agora, neste mês de março. Nós vamos conversar com a advogada Silvia Giraldelli para saber todos os detalhes do processo. É importante que a audiência saiba que esse caso ele teve andamento após uma reportagem da revista Oeste. Então, por meio da reportagem da revista Oeste, foi publicizado o caso e aí sim a gente conseguiu ali que o caso tivesse um pouco mais de andamento. Então, aí provando para vocês a eficiência do jornalismo feito aqui pela revista Oeste, jornalismo independente, sempre bom lembrar. Claro, vamos dar aqui as boas-vindas para a querida advogada Silvia. Silvia, boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso Jornal da Oeste. Boa tarde, muito obrigada. Doutora Silvia, a gente quer entender esse caso, né? Como que se deu toda essa bagunça, quais foram os desmandos, se houve ou não algum desmando, e também gostaria que a senhora explicasse se houve, qual a condição que o Jean se encontrava. Recentemente nós falamos aqui no nosso jornal a respeito de maus tratos. O doutor Ezequiel explicou aqui pra gente que haviam relatos de maus tratos, ele montou ali um dossiê exemplificando, né, os maus tratos que as vítimas do 8 de janeiro sofrem. Então, gostaria que a senhora falasse do caso do Jean e se chegou a ter algum episódio de maus tratos na prisão dele. O Jean, na verdade, ele ficou esquecido, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele ignorava os pedidos da defesa em relação à situação do Jean. Ou seja, o Jean com autismo, ele tinha um laudo, era um laudo simples, era um pequeno laudo, mas já apontava tanto a deficiência intelectual moderada quanto o autismo. E, para mim, né, o sofrimento do Jean ali dentro, a situação que ele viveu ali, na condição dele, não deixa de ser maltrato, né? Isso nós temos visto ao longo desse caso, que são inúmeras as situações em que os presos de 8 de janeiro têm que se sujeitar. Nós temos visto pessoas com doenças graves ali dentro e que simplesmente as situações são ignoradas pelo ministro Alexandre de Moraes. E o caso do Jean não foi diferente. O Jean ficou por 6 meses encarcerado, longe da família, longe de tratamento médico, sem entender muito o que estava acontecendo com ele ali no cárcere. Doutora Silvia, a gente gostaria de saber também a respeito agora de próximos passos, porque ele foi preso injustamente, né? Foi preso, portanto, ele é inocente, não cometeu nenhum tipo de crime e estava preso ali com violações de direitos humanos, portanto, a gente gostaria de entender se tem algum próximo passo, tem mais alguma tratativa jurídica para que ele seja ressarcido de alguma forma, afinal de contas ele passou ali, como a senhora bem disse, 6 meses esquecido pela justiça brasileira. Sim, bom, primeiramente é colocar o Jean nessa meia liberdade concedida pelo Alexandre de Moraes. Embora isso seja determinação legal, eu até concordo juridicamente com essa questão dele passar por uma nova perícia médica daqui 2 anos, mas o primeiro passo agora é retirar essa tornozeleira do Jean. O Jean ficou impedido por 2 anos aí de visitar familiares. Por exemplo, o avô dele faleceu recentemente, mês passado, porque nós não conseguimos autorização para o Jean visitar o avô. E colocar o Jean em liberdade para que ele possa retirar essa tornozeleira e possa retomar as suas atividades. Porque o Jean, ele tem um curso de socorrista e geralmente ele para ter uma renda extra, o Jean ajuda o Corpo de Bombeiros
durante as festas que existem aqui na região do Mato Grosso, e ele ganha um dinheiro extra, e ele vai poder voltar a trabalhar nessa área, né? Porque ele não estava podendo trabalhar, considerando que a renda do Jean não chega a R$ 800 por mês, e fazia muita diferença na vida dele. Então, o primeiro passo é colocar o Jean, de fato, em liberdade. Doutora Silvia, eu vou convidar agora para conversar conosco aqui os nossos comentaristas do dia, já aproveitar dar boas-vindas ao Bruno Musa e ao Jorge Serrão, hoje aqui conosco durante a nossa edição do Dia do Jornal da Oeste. Bruno Musa, nós estamos com a doutora Silvia Girardelli conversando aqui conosco a respeito do caso do Jean, uma das vítimas aí do Alexandre de Moraes, uma vez que ele estava preso sem nenhum crime, nem aparente, nem transparente, enfim, de forma alguma, mas estava preso, passou 6 meses esquecido pela justiça brasileira. Sua pergunta, Bruno Musa. Muito boa tarde, Geise, Serrão e doutora Silvia, muito obrigado. Bom, a pergunta aqui é direta. O Alexandre de Moraes, ele não é nem um pouco preocupado com respeito às regras, nem muito menos parece ser solidário com qualquer tipo de preocupação alheia à vida das pessoas. Inclusive, nós tivemos uma das vítimas que morreu preso como preso político ao longo desses tempos. Portanto, não acredito nessa bondade de nada, começar a olhar a Constituição e simplesmente ser comovido por uma pessoa, um autista e etc. e tal. Dito isso, a minha pergunta é direta. Você acha que algum tipo de pressão alheia ao que está acontecendo no Brasil, talvez de fora, fazendo algum tipo de pressão no Alexandre de Moraes? E, de novo, me parece um tanto quanto fora do padrão do comportamento dele resolver seguir as regras e ter pena de alguém. É para mim a pergunta? Me desculpe. Sim. Sim, então, ao longo desse processo, não só o Jean, como diversas famílias se encontram numa situação devastadora. Nós que convivemos, que vivenciamos esse processo, eu e meu esposo, nós temos 45 assistidos do 8 de janeiro. As famílias estão devastadas, destroçadas. E realmente, de fato, o ministro, ele não se preocupa. Ele não tem nenhum viés e por nenhum momento relacionado a direitos humanos. Isso é nítido. Quem vivencia o processo sabe muito bem disso. Quem tem conhecimento jurídico sabe que esse processo é um absurdo, que esse processo foge à legislação, foge a tudo que existe no ordenamento jurídico de legal. Agora, confesso que eu tenho esperança que, através de uma pressão internacional, que o ministro possa enxergar as atrocidades que ele vem fazendo com os casos de 8 de janeiro. Porque é tão absurda a situação jurídica, o cenário é como se nós, advogados, de repente fôssemos jogados num vazio. E tudo aquilo que nós conhecemos da legislação, tudo aquilo que faríamos com o pé nas costas, uma defesa tranquila e simples, ela se tornou impossível. É impossível um advogado atuar no 8 de janeiro, porque tudo é ignorado, tudo é menosprezado, nada é respeitado. Então, a única esperança que nós temos é que, de fato, o socorro possa vir de fora. Jorge Serrão, sua pergunta para a doutora Silvia. Acho que a gente está com um pequeno problema de áudio no Serrão. Foi, Serrão? Acho que a gente está com com pequena interferência no áudio. Bom, doutora Silvia, e aí a gente já viu aqui, então, portanto, em relação ao abandono dos advogados, como a senhora muito bem colocou. No caso do Jean especificamente, o que a gente pode ver, assim, que não respeita a Constituição, quais são os pontos jurídicos levantados que não respeitam o trâmite jurídico mesmo, como deve funcionar e respeitando a Constituição? Bom, primeira coisa que é gritante, a ausência de prerrogativa de foro. Né? São pessoas comuns
que dentro da Constituição Federal, elas não têm prerrogativa de foro, então elas jamais poderiam estar sendo julgadas pelo STF. Segundo, a ausência de provas e a ausência de permissão que a defesa possa produzir provas. Nós não temos o direito de arrolar testemunhas, por exemplo, abonatórias. Nós não podemos trazer para serem ouvidas testemunhas que possam dizer sobre a conduta, sobre como aquela pessoa é na sociedade. As pessoas inicialmente foram taxadas de terrorista e agora de golpistas, e não há a ampla defesa. Nós não podemos usar a ampla defesa. Isso foi mitigado completamente no processo. Além disso, nós temos visto essa tornozeleira, né? Essa situação de tornozeleira, essa medida cautelar, ela é uma medida exagerada. Exagerada. Imagina a necessidade do Jean, um autista, ser colocado em liberdade com várias medidas cautelares, porque não é só a tornozeleira, né? A tornozeleira é a pior delas, mas não poder participar de redes sociais, não poder sair de casa nos finais de semana, não poder frequentar determinados lugares, entre tantas outras aí, quer dizer, a gente vê aí que a legislação penal, ela aplica esse tipo de medida cautelar, geralmente quando nós estamos diante de um preso, de um acusado perigosíssimo, reincidente. Então, a defesa, ela encontrou barreiras durante todo o tempo. E o caso do Jean, nós só conseguimos mesmo libertar o Jean depois que vocês começaram a noticiar o caso. A revista Oeste foi primordial. Doutor Eude Lobo, psiquiatra forense renomado, que fez um laudo para o Jean. Então, a defesa, ela, durante todo o tempo, se não fosse a ajuda da imprensa, alguns parlamentares noticiaram o caso do Jean, nada do que conhecemos do direito serviu. Nada. Jorge Serrão, agora a gente te escuta. Sua pergunta, por favor. Agora sim, depois do algoritmo sensor encher o saco só para variar, vamos lá, né? Vamos fazer a pergunta. Essa pergunta vale US$ 1 milhão, hein? Como é que a senhora vai conseguir recorrer desse caso para que o Jean seja eventualmente indenizado se o Supremo Tribunal é a instância máxima do judiciário brasileiro? A senhora encontrou acesso a algum tribunal celestial, por exemplo? Olha, ultimamente nós temos falado, né? Eu e meu marido, nós sempre falamos. As pessoas curiosas perguntam: mas vocês não têm como recorrer? Sim, para Deus, né? Para Jesus, para o alto. Porque, de fato, é o que restou à defesa: recorrer para ninguém. E a resposta de qualquer recurso, embargos, que tem se feito para o STF, a resposta é a mesma para todas as defesas. É um copia e cola. Só muda o nome. E às vezes nem isso acontece. Mas o que eu penso em relação a uma possível indenização? Nós precisamos esperar esse trâmite aí de 2 anos, aguardar a nova perícia do Jean, que certamente vai se confirmar. E aí depois nós vamos, com cautela, analisar como vai estar o cenário, ver como vai estar esse cenário, e aí nós vamos pensar numa indenização.